Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao canal Academia Dynamics. Eu sou Rodrigo Reis, especialista em Dynamics 365 Customer Engagement e Power Apps. Tá? Conheço bem a estrutura de criação de aplicativos, Canvas, Model Drive, Portals. E hoje vou trazer um conteúdo diferente aqui no nosso canal. Vou explicar um pouco a estrutura, digamos que é uma introdução ao Dynamics 365 Customer Engagement, mas voltado para o nosso aplicativo de vendas, o famoso Sales. Tá? Mas antes de entrar no conteúdo, peço que se inscrevam no canal, dê um like no vídeo, compartilhem. É importante, isso ajuda no crescimento do canal e também nosso time fica mais animado conforme os comentários, conforme a interação do público. Bem, sem mais delongas, eu vou compartilhar minha tela com vocês e a gente vai navegar um pouco em cima da aplicação. Bem, tá legal, pessoal. Para quem não conhece, esse daqui é o aplicativo de vendas do Dynamics 365. Então, para quem não conhece essa estrutura, ele tem uma maneira bem nativa. É legal, até vale ressaltar, falar que você consegue criar um ambiente de demonstração como esse, acessando trials.dynamics.com e a partir desse endereço, cadastrando corretamente, você ter acesso a um ambiente de demonstração, um ambiente para você poder fazer testes, conhecer melhor a aplicação, válido por 30 dias e com a possibilidade de você prorrogar esse tempo por mais 15 dias também. Aqui em nosso canal tem um vídeo explicando como criar um ambiente de demonstração, um ambiente de teste, de uma maneira gratuita também. Mas voltando aqui para a nossa telinha, olha só que interessante, gente. Aqui, esse tipo de aplicativo, ele é dividido por áreas, tá? E a partir dessas áreas, eu tenho a possibilidade de trabalhar em cima dos meus grupos e também nas minhas sub-áreas. Bem, sim, tirando um pouco a parte técnica, o que eu quero dizer com isso? Esses grupos aqui, onde eu tenho minhas tabelas, os meus painéis, ou seja, eu tenho a minha modulação, podemos dizer dessa maneira, das divisões de telas na minha aplicação. Olha só que interessante. Por exemplo, dentro do meu grupo chamado Meu Trabalho, eu tenho uma sub-área chamada Painéis, no qual ela exibe todas as informações que fazem parte das tabelas que compõem esse aplicativo. Ou melhor, as tabelas que fazem parte do nosso Dataverse. Então, repare como é um aplicativo de vendas, ele vai trazer algumas visualizações com dados de exemplo, esses dados não são reais, mas é o que a gente utiliza, ele vem até de uma maneira nativa, instalado esses dados de exemplo no ambiente de demonstração, no ambiente de avaliação, e a partir disso, a gente consegue ter alguma, digamos, a partir dessa tela, podemos ter uma visualização do potencial da aplicação. Repare que eu tenho uma listagem, eu tenho uma listagem aqui de clientes potenciais, eu tenho aqui grids em tela de informações que fazem parte do cadastro, eu tenho aqui digamos assim, uma informação em tela sobre os nossos clientes, qual é o status que ele está naquele momento, na fase de qualificar, na fase de desenvolver, de propor, ou simplesmente de fechar um negócio. Então, isso é extremamente importante. É legal que dentro desses gráficos eu possa expandir, obter maiores informações, ele vai exibir detalhes em tela também, tá? Olha que bacana. Conforme a abertura daquele gráfico, ele trouxe as informações de uma maneira detalhada aqui em tela, tá? Um gráfico aí bem moderno, com as informações, conforme as datas. Aqui embaixo tem a classificação. Olha só, tem essa legenda, classificação A, classificação B, classificação C, por exemplo. E aqui eu vou ter, basicamente, uma espécie de uma linha do tempo. Tá? Que ele vai mostrar exatamente como está o histórico das suas vendas, né, onde foi classificado aquele cliente, e aqui embaixo as informações que você pode, dependendo da sua necessidade, até exportar para o Excel também. Tá? Então, eu tenho aqui a opção aqui do meu funil de vendas, eu tenho a opção aqui do relatório com mais detalhes, com maiores detalhes também. Mas, lógico, isso aqui que é um conceito de oportunidade. Mas para a gente entrar nesse conceito de oportunidade, a gente tem que entender um pouco do conceito da aplicação. Então, imagina assim, eu estou falando de uma aplicação de vendas. Então, ela nasce a partir de um cliente potencial. O que é um cliente potencial? Digamos que é uma empresa que tem interesse de fechar um negócio contigo, é um cliente que ele tem interesse em algum produto seu, é uma lista de clientes que você coletou de um evento e você importou dentro da base, você quer trabalhar com esses clientes potenciais, é uma indicação, alguém falou de um cliente que tem interesse no seu produto. Então, é onde você cadastra uma pessoa, uma empresa
que possivelmente no futuro, né, ou mais rápido possível, fechará algum negócio contigo. Maravilha. Tendo isso em mente que a gente tem um cliente potencial, a gente vai partir de um conceito que ele já está cadastrado. Repara que eu tenho aqui uma visualização na minha tabela de cliente potencial, que são os meus clientes potenciais, tá? E aqui eu tenho vários tipos de visualizações, mas quando a gente for falar apenas de model drive, eu vou explicar um pouco aí do diferencial, de algumas qualidades, alguns pontos que são importantes e, digamos assim, bases do tipo de aplicação de model drive. Vale ressaltar que esse aplicativo de seios, ele é um aplicativo de model drive, embora seja um aplicativo de prateleira no mundo do Power Platform /Dynamics 365. Bem, vamos lá. Vou abrir um cadastro aqui, por exemplo. Olha que interessante. Eu tenho diversas informações desse cliente potencial. Bacana, eu tenho a empresa no qual eu trabalho, eu tenho o cargo dele, eu tenho o telefone. Né? Aqui eu tenho a linha do tempo, quando foi feita aqui algumas trocas de e-mails, ligações, que é bem interessante no cadastro, eu tenho esse tipo de informação. Só que aqui em cima eu tenho meu Business Process Flow, ou seja, eu tenho aqui um fluxo que serve como orientação para o nosso usuário final, e no qual ele vai navegar entre as telas, preencher as informações, para que finalmente ele consiga efetivar aquela venda. E olha que bacana, aqui eu tenho uma fase de qualificar esse cliente potencial. Ou seja, a partir dessa telinha, eu posso simplesmente qualificá-lo, tá? Ou eu vou desqualificar esse cliente potencial. Como o nome já diz, qualificar é o quê? Eu vou falar que eu já tive contato com esse cliente realmente tem uma efetividade de fechar um negócio comigo, e simplesmente eu vou qualificar esse cliente para eu poder fechar um negócio, fazer alguma coisa com ele. Bacana. E simplesmente pode existir a possibilidade de você desqualificar esse cliente potencial. Essa desqualificação pode ser que o cliente não tenha interesse, você não conseguiu encontrar esse cliente, as informações que estão dentro da base não estão corretas. Então, eu tenho essa diferenciação, eu tenho essa possibilidade de qualificar e desqualificar um cliente potencial. Tá? Então, nesse cenário aqui, eu vou fazer uma qualificação. Olha que bacana. Na hora que eu faço essa qualificação, eu vou ter um processo que roda por trás de bastidores. Tá? Nas outras aulas, nos próximos vídeos, a gente vai falar um pouquinho hein, das configurações nativas, dos plugins nativos, os trabalhos sistemas que existem por trás dos bastidores. Mas pensando numa parte mais funcional, o que aconteceu? Eu tenho uma inteligência por trás dos bastidores que ele simplesmente trouxe em tela uma nova tabela, não estou mais no cliente potencial, e para que o fluxo andou, eu estou aqui na minha oportunidade. E olha que legal, ele trouxe as informações, o histórico que eu tinha lá, por exemplo, o nome do meu cliente, né, a moeda que eu estava trabalhando, o valor do orçamento, tá? Ele trouxe aqui o histórico da linha do tempo, de quem fez essa qualificação, por exemplo, tá? E aqui é a parte que eu trabalho com a oportunidade. E a oportunidade é bacana, por quê? Repare que o fluxo andou. Eu estava no qualificar, agora eu estou na parte do desenvolver. Isso é bacana porque eu consigo dar andamento no meu processo de vendas. A partir daqui, eu posso fazer uma análise do meu relacionamento com o meu cliente. Aqui ainda não trouxe nenhuma informação, mas logo, logo os KPIs estarão preenchidos. Quando a gente preencher, criar cotações, colocar mais informações em cima dessa oportunidade. Aqui eu posso criar cotações, eu posso simplesmente criar produtos, adicionar produtos para eu vender para esse cliente final. Só que, lógico, para tudo isso acontecer, existem alguns requisitos que são extremamente importantes para um bom funcionamento. Bem, o que a gente pode falar sobre oportunidade? A partir do momento que eu faço uma qualificação, por trás dos bastidores, roda um processo, digamos assim, que ele vai verificar, opa, existe um contato na minha base que já comprou comigo, então que já esteja cadastrado com esse nome? Existe. Então, ele pode vincular esse contato. Ah, existe uma empresa com esse mesmo nome? Não existe. Ele pode criar uma nova conta. O que eu quero dizer com isso? O qualificar, ele trabalha com 3 tabelas. Na verdade, 4 tabelas. Ou seja, a partir do cliente potencial, você qualifica, ele roda um processo. E se caso aquela empresa não existe, ele vai criar aquela empresa. Caso aquela pessoa responsável, que é o seu cliente potencial, não exista dentro da sua base, ele vai criar um contato. E com essas 2 tabelas, ele vai criar uma outra também chamada oportunidade. Isso garante que o nosso fluxo andou.
Passamos da fase de qualificar e agora chegamos na fase de desenvolver. E a partir dessa telinha aqui da tela de desenvolver, é onde eu vou adicionar os produtos. Só que para isso acontecer dentro da base, a gente tem que atender alguns requisitos. O primeiro ponto é o seguinte, eu preciso de uma lista de preço. Dentro dessa lista de preço, eu vou adicionar os produtos que fazem parte dessa estrutura, no qual eu vou oferecer para os meus clientes finais. A partir dessa linha de preço, eu seleciono uma lista e a partir dessa seleção, produtos que fazem parte dessa lista, eu posso trabalhar. Entretanto, existe uma possibilidade também de você adicionar aí um produto avulso, digamos assim, um produto que esteja fora da sua lista de preço. A partir disso, você pode seguir até com o seu processo de vendas. Só que, lógico, é uma possibilidade, uma manobra que você não está seguindo uma lista oficial e simplesmente colocando aí um produto avulso para poder seguir com o seu processo de vendas. Bem, gente, essa aqui é apenas a parte 1, apenas uma introdução para o nosso aplicativo de vendas. Então, imagina o seguinte, eu tenho um cliente potencial e a partir dele eu gero uma oportunidade. Dentro de uma oportunidade, eu adiciono os produtos que farão parte desse processo. Depois da oportunidade, eu tenho a parte do cálculo automático da oportunidade, ou então posso deixar com o usuário, com desconto, com os valores. Depois dessas informações, eu vou trabalhar com cotações, onde a cotação vai ter versões, posso ter versão 1, versão 2, gerar até um documento, uma proposta automática mesmo em tela, e a cotação sendo aprovada, eu vou gerar um pedido, e depois desse pedido, vou trabalhar com uma fatura. Tá? Aqui é a nossa parte 1, apenas até a oportunidade. Na próxima aula, no próximo vídeo, vamos falar a parte final, gerando já uma lista de preço, trabalhando em cima de uma cotação, gerando um pedido e gerando uma fatura. Bem, se você gostou desse vídeo, peço que se inscreva no nosso canal, dê um like no vídeo e compartilhe. E até a próxima!